nós vamos examinar a tentação de Cristo e nós vamos examinar somente esse ponto, somente esse versículo de número 3. Amém? Diz assim a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Curva a sua cabeça mais esta vez. Deus poderoso, Deus fiel, nos dá graça, Deus. Desde já te peço, Deus amado, que só a tua palavra seja pregada, Deus. Perdoa os meus erros, as minhas falhas, Deus amado. Me ajude nesse momento, por amor da tua igreja, por amor, Deus amado, dos teus pequeninos, Deus, que nós possamos falar somente das Sagradas Escrituras, Deus amado, e nada além daquilo que ela nos diz. A Ti toda honra, toda glória, Deus, pela fé, Senhor, é o que eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Neste Evangelho de Mateus, capítulo 4, somente o versículo 3, examinando a tentação de Cristo. De forma breve, o contexto desse versículo é o seguinte: Jesus havia iniciado o seu ministério. No capítulo anterior, nos últimos versículos do capítulo 3, ele tinha tido um encontro com João Batista, no Rio Jordão. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Quando ele é batizado, a Bíblia diz que Jesus desce as águas, o Espírito Santo em forma corpórea, na forma de uma pomba, desce, e uma voz do céu diz: Esse é o meu filho, em quem eu me comprazo. Então, a Bíblia diz que Jesus, no capítulo 4 já, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus, ele jejua durante 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Esse texto também se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e também no Evangelho de Marcos. São os 3 evangelhos sinóticos. E Jesus, no versículo 3, olhando cada uma das palavras, a primeira frase diz: E chegando-se a ele o tentador. Uma coisa interessante, irmãos, é que chegando-se, ou seja, aproximando-se, mesmo Jesus não estava livre do tentador. Todos nós estamos sujeitos à tentação e ao tentador. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31, a Bíblia diz que Jesus, ele chama a atenção de Pedro, dizendo o seguinte: Pedro, o diabo pediu para te cirandar, ou para te peneirar, como trigo, mas eu orei por ti. E Pedro insiste ainda dizendo: Jesus, eu serei fiel a ti até a morte, ainda que seja para morrer, eu vou contigo. E Jesus disse: olha, não cantará o galo sem que me negue 3 vezes. Então, o tentador pediu para tentar a Pedro, para peneirar a Pedro, e Jesus intercedeu por ele. Todos nós podemos e estamos sujeitos à tentação. Na carta de Tiago, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, procurando a quem possa tragar. No livro de Jó, houve uma reunião no céu, e entre os filhos de Deus também estava Satanás. E quando lhe foi perguntado: de onde vens? Ele disse: de rodear a terra. Então o diabo, ele está sempre procurando uma oportunidade, procurando quem ele possa tragar com as suas tentações. Tentando, por isso que ele é chamado de o tentador. Então, nenhum de nós está imune a isso. Então, na primeira carta, fazendo uma correção, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9,
diz que o diabo, nosso adversário, está bramando como leão ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Então, chegando-se a ele o tentador. O diabo leva esse nome, o tentador. Por quê? Lembre-se lá de Gênesis, no capítulo 3, quando Deus disse a Adão e a Eva que das árvores que estavam no jardim, eles poderiam comer, poderiam tocar, mas da árvore do bem e do mal que estava no meio do jardim, essa eles não deveriam tocar. Então o tentador se apresenta a Eva e ele o tenta, questionando o que Deus havia dito. Porque o tentador, ele tem uma estratégia. A estratégia dele é colocar em dúvida o que Deus disse. É distorcer o que Deus disse. É tentar fazer com que a palavra de Deus não esteja completamente firme nos nossos corações. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo também ele chama a atenção dos tessalonicenses, dizendo que o tentador não os seduzisse, porque o tentador ele tenta seduzir o nosso coração. E na carta de Tiago, agora sim, na carta de Tiago, a Bíblia diz que ninguém diga que por Deus é tentado pelo mal, porque Deus não tenta ninguém com o mal, mas cada um é atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências, ou seja, pelos seus próprios desejos. Então, sabe o que o diabo faz? Ele oferece aquilo que você está querendo. Ele oferece aquilo que o seu coração deseja. Ele oferece aquilo que os seus olhos brilham quando vê, que é atraente para os seus olhos, que é gostoso para a sua carne. Então o diabo oferece algo que você quer, por isso que é uma tentação. Ninguém é tentado com a coisa que não quer, ninguém é tentado com a coisa que não precisa. Todos nós somos tentados com aquilo que nos atrai. Por exemplo, eu não gosto muito de cebola. Então a minha esposa, se ela botar a cebola dentro da geladeira e ela disser para mim, olha, não coma essa cebola, eu vou dizer, tá certo, tá resolvido, eu não gosto de cebola. Mas se ela colocar um sorvete ou um açaí e ela disser, olha, não coma aqui porque deixa para comer, deixa para a gente comer junto. E ela sair e ela passar um dia, 2 dias, 3 dias fora, quando ela voltar é arriscado eu ter comido o sorvete todinho, porque eu gosto do sorvete. Então nós somos atraídos e engodados por aquilo que nós desejamos. E uma boa parte dessas coisas que nós desejamos não é aquilo que Deus tem para nós. Então, chegando-se a ele o tentador, chega-se a ele o tentador, o diabo, e disse, se tu és o Filho de Deus, saiba que o diabo é sagaz e malicioso, porque ele disse, se tu és o Filho de Deus, ele colocou em dúvida o que Deus havia falado. Lembra no capítulo 3, nos últimos versículos, quando Jesus estava sendo batizado, uma voz do céu disse, esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Então Deus disse, mas agora o diabo está colocando em dúvida o que Deus disse. Ele está lançando uma dúvida. Jesus está sendo tentado, porque todos nós somos tentados. Jesus foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. E quando o diabo diz, se tu és o Filho de Deus, ele está colocando em dúvida a afirmação do que Deus disse. Lembra-se lá do jardim do Éden? Disse Deus disse a Adão e Eva. E a serpente disse, mas foi assim que Deus disse? Então, o diabo, o tentador, ele coloca em dúvida, ele coloca em questão a vontade de Deus e a palavra de Deus para as nossas vidas. A dúvida antes era o que Deus havia dito.
Então, se tu és o Filho de Deus, manda. Porque ele disse manda. Olha, essa questão de mandar, se é o Filho de Deus, então tem que mandar. Essa é uma ótica humana. É o vislumbre humano do que seria o Filho de Deus. Como assim? Se é o Filho de Deus, tem que ter o quê? Poder. Se Deus está na tua vida, tem que ter poder. Se Deus está na tua vida, você tem que mandar. Se Deus está na sua vida, você tem que ser o maior. Se Deus está na sua vida, você tem que ser exaltado. Se Deus está na sua vida, você tem que ser o primeiro. Mas tudo isso estava em contraste com o que Cristo de fato estava fazendo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele se humilhou. Jesus ensinou que aquele que quisesse ser o maior, que fosse o menor. Que aquele que se exaltasse seria humilhado. Mas os que se humilhassem seriam exaltados. Sabe aquele negócio de colocar Deus na parede? De, eu determino, eu ordeno. Não, Jesus, ele foi manso, humilde, e ele foi para a cruz. Ele se humilhou. Jesus, ele se humilhou. Então, quando o diabo lança essa palavra maliciosa, se tu és o Filho de Deus, pois manda, ele estava tentando a Jesus para que Jesus abrisse mão de fazer o que era da vontade do Pai. Então, naquele momento, Jesus estava recusando muita coisa. Não era só transformar a pedra em pão. Muita coisa estava em jogo naquele momento. Muita coisa estava, muitas coisas estavam naquela situação. Então o diabo disse: manda que estas pedras se transformem em pão. Isso é tão poderoso. O diabo sabia do que Jesus era. Aliás, ele imaginava o que Jesus era capaz de fazer. Porque transformar uma pedra em pão é algo miraculoso. Quando Jesus disse ao vento: para, ao mar, aquieta-te, os discípulos ficaram maravilhados. Quem é esse que dá ordem aos ventos e aos mares? Quem é este homem? Jesus andou sobre as águas, Jesus curou o cego, Jesus tocou no esquife e o morto ressuscitou, Jesus deu um grito com o morto e o morto ouviu e saiu para fora. Jesus fez coisas maravilhosas e poderosas, mas ele poderia ter feito muito mais. Mas ele não fez, sabe por quê? Porque tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Ele não acordava de manhã e fazia assim: rapaz, hoje eu queria comer um churrasquinho. Vou aqui pedir um churrasquinho, apareça. Um pão com mortadela, apareça. Não, Jesus ele não ficava fazendo esse tipo de coisa, não. Jesus, tudo que ele fazia tinha um propósito. Jesus não fazia nada para impressionar ninguém. Rapaz, eu vou impressionar aqui. Da outra vez eu multipliquei aqui para 5.000 pessoas os pães, agora eu vou aumentar mais o negócio que é para impressionar. Não, tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Jesus não queria impressionar as pessoas. Jesus não não usava a sua autoridade para se mostrar, para ficar. O objetivo de Jesus não era ficar famoso, pelo contrário, ele dizia: olha, eu fiz isso por ti, não fala para ninguém não, vai lá no templo, oferece o teu sacrifício e fala para o sacerdote. Quando queriam fazer Jesus de rei, ele se ocultava. Então Jesus poderia ter feito muito mais coisas, mas ele se esvaziou. É a doutrina da kenosis. Jesus se esvaziou de si mesmo. Na carta aos Filipenses capítulo 2, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou e foi obediente, e obediente até a morte. E por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, e a ele se dobrará todo joelho,
e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Jesus não buscou a glória, mas o Pai o glorificou. Jesus foi o exemplo máximo de crente. Então, quando o diabo incita Jesus, tenta Jesus a transformar as pedras em pães, ele está tentando fazer algo muito maior do que apenas fazer com que Jesus use da sua autoridade na terra. E quando ele diz pedras em pães, há muitas coisas também envolvidas nisso, pedras em pães. Uma coisa interessante é que Jesus estava 40 dias, 40 noites jejuando. E lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz que o Senhor falando ao seu povo: olha, eu vos fiz, eu guiei vocês 40 anos no deserto para te humilhar, para te tentar, ou seja, Israel foi tentado no deserto, para te deixar ter fome, para saber qual era o propósito do teu coração, se vocês me adorariam ou não, e para dar a entender a vocês que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, naquele momento, a necessidade que Jesus tinha era de comer. No versículo anterior diz que Jesus teve fome, e o diabo o tentou com uma coisa simples, a necessidade humana. Quando, às vezes, irmãos, algumas tentações elas vêm no momento que a gente mais precisa. Quantas pessoas não já tiveram passando necessidade mesmo, dificuldade grande, e chegar alguém e fazer uma proposta indecente, uma proposta criminosa? Olha, tu faz isso aqui de errado, então tu guarda aqui esse bagulho aqui, guarda esse negócio errado aqui na tua casa, eu vou te dar tanto, eu vou fazer isso por ti, tu vai ver, eu vou encher a tua geladeira. Nós temos que nos lembrar do que Jesus fez. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 8, diz que é melhor ter pouco com retidão do que ter muito com injustiça. Sabe o que significa isso? Se alguém fizer uma proposta indecente dessa para você, diga: meu irmão, eu prefiro o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Eu prefiro a minha geladeira vazia, só com as garrafas d'água, com honestidade, do que ela cheia, mas com injustiça, com maldade, com aquilo que não agrada a Deus. Então, quando o diabo, o tentador, faz essa proposta para Jesus, e Jesus rejeita, porque no versículo seguinte, no versículo 4, Jesus rejeita, usando a Escritura, ele diz: mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está vencendo ao diabo, ele está rejeitando aquilo que o diabo lhe oferece, ele está rejeitando a tentação e escolhendo aquilo que vem de Deus. A Bíblia diz: buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Então Jesus nos dá o exemplo. Nesse único versículo aqui, Jesus nem respondeu ainda. Eu estou falando aqui só da tentação do diabo, só o que o diabo falou. Mas aqui Jesus nos dá o exemplo. Ele resiste ao diabo, ele fica firme na vontade do Senhor e ele rejeita as coisas deste mundo. Ele escolhe as coisas que são de cima. Então, irmãos, nessa nossa luta diária, em que nós somos tentados pelo diabo, tentados pelo mundo e tentados pelos nossos próprios desejos, que nós possamos nos lembrar do que Jesus fez no deserto. Jesus venceu quando ele estava com fome. Jesus venceu em uma situação inóspita. Jesus venceu quando o seu corpo humano dizia ao contrário, porque qual de nós não rejeitaria
ou sustentaria uma decisão firme de, no momento de fome, rejeitarmos um alimento. Então esse é o exemplo de Cristo para as nossas vidas, que nós possamos rejeitar esse mundo, rejeitar aquilo que tenta nos tirar da presença de Deus, rejeitar as tentações e escolher aquilo que vem do Senhor. Quero dizer para você, nós estamos falando só do versículo 3, mas no final do texto, alguns versículos adiante, no versículo de número 10 e 11, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Deus, ele é fiel e não virá sobre nós tentação a não ser humana. Saiba que se a tentação está vindo é porque Deus sabe que você pode resistir. E quando você não puder mais resistir, aí Deus entra em ação. Porque não veio sobre nós, na carta aos Coríntios diz, não veio sobre nós tentação a não ser tentação humana. E Deus nos dará o escape porque Deus é fiel. Então, que nós possamos nessa luta contra o tentador sempre escolhermos a Cristo. Amém? Esse foi apenas o versículo número 3. Numa outra oportunidade, que nós possamos meditar sobre o restante do texto e possamos permanecer firmes no Senhor. Quero desde já agradecer a presença dos irmãos. Nós estamos retornando aos poucos e desde já peço que os irmãos possam continuar firmes nessa nossa retomada, né? Nessa nossa luta. Amém? Se tem algumas coisas que vai mudando, a gente não se acostuma muito, mas se você tiver assistido esse vídeo até aqui, dê um like e ative o sininho. Amém, irmã Ivonete? A senhora lá na sua conta no YouTube, viu? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, amém, irmãos? Se quiser pode desligar. Glória